had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês, aqui da chácara. E continuo na chácara e estamos aqui trabalhando. Até no vídeo passado eu disse que ia deixar aí para vocês imagens, né? Ou um pequeno vídeo do poço caseiro que eu estou há 2 anos trabalhando nele, né? Para se livrar do sistema. Não ser dependente do saneamento básico do governo, da prefeitura, mas ter o meu próprio poço, né? E poder tirar a água com a manivela, né? Voltar aos tempos, a idade da pedra, voltar aos tempos de Abraão, Isaac e Jacó. Porque na verdade isso vai acontecer. Cedo ou tarde, as grandes profecias vão se cumprir, né, meus irmãos? Nós voltaremos à idade da pedra. Não haverá internet, não haverá luz. Isso vai ser raridade. Quando tiver, só os poderosos vão usufruir disso aí. Só os poderosos vão usufruir de uma energia, entendeu? E com isso, então a gente tem que se preparando, né? Jesus disse: orai e vigiai, porque não sabeis a hora da vinda do Filho do Homem. E também, no mesmo aspecto, as profecias nos mostram muitas situações difíceis. Nós estamos caminhando para a reta final, certo? Então, dentro dessa reta final, eu quero trazer um quadro. Eu gostei desse nome. Reta final e a chegada do Apocalipse. Reta final, fim do mundo. Parece loucura, mas não é. Então eu vou trazer esse quadro quando for notícias da escatologia, notícias de nova ordem, de nova lei internacional, ou do que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Eu vou trazer esse quadro no nosso canal. A reta final do fim do mundo. Ok? Esse quadro eu vou começar a executar ele. Vou trazer esse quadro, a reta final e o fim do mundo, tá? Então, o princípio disso é a reta final e o fim do mundo, o qual está escrito lá em Isaías. Eu anuncio o fim, diz o Senhor, desde o princípio, e farei toda a minha vontade. Então o Senhor vai se cumprir a sua palavra. O Senhor envia a sua palavra e vela, cuida para que ela não se torne vazia a Ele. Então ela vai se tornar a Ele cumprida, sendo cumprida em todos os propósitos de Deus. Nenhuma delas mudará. A própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então tudo vai se cumprir. A palavra sempre está falando conosco, está ali imortalizada, eterna, em avisos para mim, para você e para toda a humanidade, que o mundo está reservado para o dia do grande fogo, como nos revela o apóstolo Pedro. Então isso vai acontecer. O homem está trabalhando para manter o mundo eterno e sustentável, mudando leis, colocando a adoração sobre as matas, sobre o meio ambiente e esquecendo do seu semelhante, o qual é mandamento de Deus em cuidar, em amar, em fazer aquilo que está nos decretos. Mas o homem tem se desviado. Tem mais valor uma árvore do que um ser humano. Tem mais valor um animal do que um ser humano. Isso está totalmente ao contrário. Isso está totalmente ao contrário dos ensinos
do amor de Deus, o qual você foi criado, eu, todos aqueles que existem à sua imagem e semelhança. Mas infelizmente nós vivemos no mundo daqueles que não crê no Criador. Crê na teoria da evolução, crê em Darwin, crê em tantas coisas. Crê numa madeira, num pedaço de pau, num pedaço de bronze. Crê nesses deuses criados por homens. Crê nesses deuses feitos de madeira, como disse, de bronze, de gesso, de pedra. A palavra diz que esses deuses, eles criados pelos homens, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não vê. Nenhum som sai da sua garganta. Tornam-se igualmente a esses deuses ou ídolos mortos aqueles que os fazem, aqueles que o fazem e aqueles que os adoram. Aí você vai lá na lei do Senhor, lá em Gênesis, lá em Deuteronômio, ao qual diz: não farás imagem de escultura que há semelhança no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo do mar. Não farás. Não se prostrarás diante dela. Não adorarás a essas imagens. Porque eu visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração e faço juízo. Então a sentença de Deus virá sobre a humanidade devido a se desviar da verdade de Deus. A palavra também diz no Novo Testamento que amaram mais a criação, as criaturas, amaram mais os homens, amaram mais os répteis do que o próprio Criador. Por isso, Deus, não é o diabo, Deus, o Criador, os entregou para que tenham um sentimento perverso, desonrando os seus próprios corpos, ao qual entra então o sodomismo. Eu até falo nas minhas falhas que o sodomismo, esse problema que nós temos de toda a raça humana, o qual ela faz parte do final do mundo, o qual Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Sodoma, como nos diz Eló, não mudou e não mudará, mas a sentença é amarga. A sentença é amarga e os homens vão gemer, vão chorar e estarão diante do tribunal de Cristo no dia do grande julgamento e serão julgados pelo que fez. Então, meus amados, essa ideia desse mundo sustentável, do mundo de uma agenda globalista que traz a liberdade daquilo que é contra Deus, da liberdade falsa, da falsa liberdade, em você ser o que você quiser. Se você quiser ser um cavalo, você vai ser. Se você quiser ser uma égua, você vai ser. Se você quiser ser um gato, você vai ser. Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo de uma jovem que supostamente vive como um cavalo. Em algumas publicações afirmam que ela foi abandonada pelos pais e passou a ser criada por cavalos. Em outras dizem que a mulher acordou num dia qualquer acreditando que era um cavalo. O mais curioso é que nenhuma publicação fala que ela pensa que é uma égua, e sim um cavalo. Até a chamam de mulher cavalo e não mulher égua. Vai entender, né? O povo não quer ser qui, agora né? Qui. Eu sou o que eu quiser. Vai! 75 mil, quanto você vira um cachorro? Cachorro, Coloca o Instagram dele pra terminar. você se fantasiaram de quê, Cici? Não quero, nem vou dizer. Vai. Coloca o Instagram aqui da David Brasília. Tem outro alienígena? Não. Homem cobra. lagarto. Lagarto. É, ó. Eric, doutor em filosofia. Imagina, malucão. O cara é doutor de filosofia e largou a carreira dele de sucesso que ele tinha pra simplesmente se tornar um lagarto. Cortou a língua. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, se você dá uma mordida na língua já dói.
né? Tom Peters. Este cara de 32 anos de idade trabalha como técnico de palco em um teatro, mas sua ligação com o teatro não para no trabalho. Tom tem um alter ego bastante incomum chamado Spot. Ele é um grande cachorro dálmata. Para se transformar no animal, Tom fez até uma roupa especial que praticamente se tornou sua segunda pele. Além disso, ele dorme em uma gaiola espaçosa, anda pela casa de 4, carrega brinquedos com a boca e come guloseimas em uma tigela. Famosíssimo, Sim. que é o Homem-Tigre, Homem-Gato. Dennis Avner. Um dos nomes mais famosos quando se fala de pessoas que se transformaram em animais. Talvez isso aqui incentivou um monte de gente a fazer o mesmo. Com certeza. Olha, botou a boquinha de gato, Botou bigode, né? os piercing, né? Aham. O olho ali de felino. Mano, muito louco. Muito louco. Então, a lei dos homens tem instituído isso vindo do anticristo, porque o anticristo vai mudar as leis e os tempos, e é o que está acontecendo. Se você disser que você mesmo sendo um macho alfa, e você disser assim, não, eu não sou e não quero ser. Eu tenho barba, eu tenho os hormônios, eu tenho tudo de homem, mas eu quero ser uma mulher. Eu sou uma mulher, eu sou efeminado. E assim a lei apoia esse tipo de coisa. Aprovado por quê? Porque está se cumprindo essa escritura que o sistema desse mundo, do anticristo, mudaria os tempos e as leis. E os tempos estão mudando e as leis também. Mas bem-aventurado aqueles que se guardam no bom costume. E a palavra até nos ensina, nos diz que as más companhias, que são essas que trazem essas leis, essas ideologias, são as más companhias. E as más companhias, diz a escritura, que elas corrompem o bom costume, a lei boa vindo da parte de Deus. Então, quando eu trazer os vídeos aqui para você, e você vê o título lá, reta final, estamos na reta final, ou a reta final e o fim do mundo, é o quadro que eu estou falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, o fim do mundo, os cataclismas, as 7 trombetas, os 7 selos e os ais que hão de acontecer. Coisa que a igreja, mesmo que já profetizado que elas apostatariam da fé, abandonariam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino e pregariam o quê? Fábulas. É o que acontece hoje. Então nós, na verdade, já vivemos isso. Nós já vivemos o tempo da apostasia, já se foi abandonado o evangelho, só se prega a cura e bênção, como você vê. Aliás, os falsos profetas prosperam e muito, tá? Eles prosperam para que se cumpra a escritura. Você pode ver, sai um da mídia, vem outro, sai outro, vai outro. É tipo uma praga. Por isso que eu falo, eu sempre digo assim que esse mundo não tem conserto. Deus não vai ficar remendando, fazendo conserto nesse mundo, não. Deus não vai ficar fazendo conserto, remendando o mundo, não. Deus já destruiu uma vez com água, né? Prometeu não destruir mais com água, mas agora vai ser pior, vai ser com fogo. E Deus, Ele vela pela sua palavra e vai cumprir. E Ele fará, e já fez lá no futuro. E Ele fará, não, Ele já fez. E Deus já fez lá, está escrito. E fez Deus novos céus e nova terra para o seu povo. Não vai haver o sol, pois a glória dele vai iluminar a cidade. Não existe mais o mar. Então, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês, já entra essa parte do qual nós estamos vivendo agora. A agenda da ONU 2030, a transição da energia do petróleo para a sustentável, que eles falam que é o solar. Só que eles fazem um plano do homem, né? Parece de ser salvação. Há muitos caminhos que o homem parece salvação, mas na verdade conduz à morte. Isso está em Provérbio. Então, na verdade, o que o homem está criando, fazendo, ele, desconsiderando a verdade de Deus, ele não estuda a escritura. Ele até sabe, por estudos de cientista, que o mundo vai se extinguir, vai se acabar um dia. Ele sabe disso. Há estudos comprovados cientificamente que isso vai acontecer. Mas, infelizmente, temos aqueles que são opositores a Deus. E nós, estudando o Apocalipse, nós vemos lá o que fala que e Deus mandou isso. Fez a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, e vai embora. E Deus mandou os ais. E diz a palavra que e os homens não se arrependeram. Não deram a glória a Deus. Não deixaram do seu pecado. Mesmo Deus mandando os sinais. Porque na verdade, os cataclismas, as intempéries do mundo,
é um sinal do cumprimento da palavra e para que os homens se arrependam, se voltem para si, a Deus, se voltem para a verdade que é Jesus, que é a boca de Deus aqui da terra, pois o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Esse foi Jesus. Então Deus quer que os homens, intermédio desses cataclismas, venham enxergar a verdade e se dobrar ao Pai, se dobrar a Deus em nome de Jesus. Deixa do seu pecado. Mas lá em Apocalipse diz, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e eles não se arrependeram, não deram glória a Deus, antes se rebelaram mais, e vai ser assim. Vai ser assim. Então, essas coisas vão acontecer. E essa transição da energia, digamos, do petróleo para uma energia limpa, sustentável, que eles falam que é o sol, na verdade, a palavra nos ensina e nos mostra que as estrelas vão cair do céu como figos verdes. Ainda não caiu, mas vão cair. Veja o terror que vai ser na terra. O sol não dará mais a sua luz. Então, como vai ter luz? Como vai ter energia se o mundo vai estar um breu, um escuro? Como vamos ativar as fotocélulas para nós ter energia solar? Impossível. O mundo será tenebroso, então não haverá internet, pois não haverá energia. Não haverá saneamento básico, pois não há energia para sustentar tantos, com bombeamento de água dos rios, tratamento e distribuição nas cidades. Então a água é o caso do poço que eu estou fazendo aqui, para se que acontecer, estejamos preparados. Eu sou daquele que sou assembleiano desde criança, nasci no berço evangélico na Assembleia de Deus, então eu tinha aquela ideia do arrebatamento. Não vou passar. Hoje eu vejo que as duas fontes teológicas, tanto o arrebatamento como o passar, é possível. É possível que nós tenhamos que passar pela grande tribulação, se Jesus vier hoje, por exemplo. Ou, se Jesus não vier, pode começar hoje a tribulação. Então, as duas fontes teológicas, elas têm base para nós sermos arrebatados, sim ou não. Porque a Bíblia revela daqueles que vão ficar e serão degolados pelo anticristo. Mas então esses foram aqueles que não foram salvos. Mas como? Se eles estão salvos lá debaixo, do trono do Senhor, clamando que o Senhor vingue, o seu sangue derramado. Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu até antigamente acreditava que teria o arrebatamento e nós não passaríamos pela grande tribulação. Mas hoje já não penso mais assim. Estudando bem o assunto, as duas coisas são possíveis. Então, você, todos aqueles que se dizem ser cristão, filho de Deus, têm que estar preparados. Preparados para quê? Preparados para ser arrebatados e preparados para passar pela grande tribulação. Temos que estar preparados para a guerra. Já vivemos no mundo de guerra espiritual, ao qual os cristãos, as pessoas de bem são perseguidas, numa ideologia de sodomismo, de uma ideologia satânica, ao qual Deus está permitindo para que se cumpra as escrituras. Então, meus amados, se prepare. Como disse, é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Por isso que eu orei a Deus, pedi esse pedacinho de terra, edifiquei essa chácara e estou aqui. Tem uma casinha que dá para dormir, uma sala, uma cozinha, um quarto, banheiro, e tenho 2.400 metros para plantar. Irmão, mas vai ter as intempéries, vai, mas alguma coisa sobra, Vamos comer alguma coisa. Vamos comer batatas? Batatas por exemplo, é um fruto. O fruto não, batata é um alimento. Batata é um alimento que ela, eu sei aqui porque eu já tive e tenho aqui batatas doces, por exemplo. Elas ficam anos. Eu vou lá cavar, tem batata de 2 anos atrás que eu plantei. Tem batata que tem há 2 anos. Mandioca também. Você planta ela com 6, 7 meses. Se você quiser colher as mandioquinhas, você já colhe. Mas para ela ficar boa, 8, 10 meses. Mas você pode esperar 12, 13, 14, até quase 2 anos você colhe uma mandioca, entendeu? Tem uns que deixam 2 anos para colher mandioca. Fica muito grande e fica meio durona, mas é alimento. Então, planta-se, vai ter o cataclisma, vai. Agora nós temos a vantagem. A vantagem do quê? De que nós temos o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode nos desgraciar. A própria palavra diz no Apocalipse que o Senhor Deus, que Jesus,
nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Então haverá tribulação e alguém vai estar passando. E esse alguém que serve a Jesus, serve a Deus, serve ao Criador. Tá aí o versículo. Vá no Apocalipse e leia. E ele nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Bom, então nós não fomos arrebatados, digamos assim, esses que estão passando ali, né? Então o Senhor vai guardar, vai abençoar, assim como ele fez com o povo lá no Egito, quando ele teve que, né, fazer os sinais contra Faraó. Houve peste, as águas se tornaram em sangue, isso também vai acontecer de novo, tá no Apocalipse. As pragas dos piolhos, das rãs, da escuridão. Então, chuva de meteoros, no caso seria chuva de granizo, que houve muito lá, né? De pedras enormes, isso tudo vai acontecer de volta. E o que aconteceu? Acontecia com o povo ímpio, que era o povo do Faraó, mas com o povo de Deus não. Eles eram poupados, eles foram poupados da escuridão, foram poupados da chuva de granizo, eles foram poupados de muitas coisas. Então, eu pela fé creio que se tivermos que passar pela tribulação, o Senhor nos dará o livramento, como está escrito. Não estamos isentos agora, por exemplo, de estar passando essa situação difícil, como passamos na grande pandemia. E agora o aquecimento global, que está se aquecendo acima do normal, e o qual também é bíblico. A palavra diz que o sol abrasaria os homens e mataria os homens. Então eu sei pelo testemunho, e dou testemunho aqui da chácara que plantei esse ano. Eu não colhi o que eu colhi o ano passado, mas colhi. Aí, pretinha, vai comer doce de abóbora o ano todo. Não falei pra você, ó. Aí, ó, tá vendo? Tive que colher, pretinha. Você comprar plantação de planta, plantando um monte, uns 4. Colhi tudo. Essa é a primeira etapa, né? Daí tem mais essa parte. Entendeu? Teve trabalho? Teve. Mas teve que plantar 2, 3 vezes. E a primeira etapa se perdeu. Se eu fazer as imagens para vocês aqui, vocês ficam assim aterrorizados das as plantações que eu fiz aqui, sabe? Do que secou. As abóboras mirraram. A abóbora que era para dar 15, 20 quilos, deu 3. Teve uma abóbora de 2 quilos, 1 quilo. Então, para vocês verem. Isso aqui secou tudo, ó. Eu fiz 3 plantações. Eu tô colhendo alguma coisa agora boa, na verdade, na terceira plantação. A primeira secou. A segunda choveu demais e apodreceu. E a terceira, pela graça de Deus, e regando um pouco lá embaixo, eu estou com várias abóboras grandes, né? Até quando eu fazer os vídeos aqui novamente sobre os frutos que estou colhendo, eu mostrarei para vocês. Aqui, ó, eu tenho esse pé de goiaba, ele já produziu bastante. Ano passado, já umas 3 vezes. Essa é a 4ª produção. Eu mostrei esse pé carregado. Hoje, tá assim, ó. Olha pra vocês verem. Tudo mirradinho, ó. Tudo mirrado, ó. Tudo pequenininha. Parece que não vai crescer, já tá querendo até amadurecer desse tamanho. Olha pra vocês verem. Então, olha, tá amadurecendo, ó, já tá amarelando. Olha o tamanho da goiaba. Então tá o pé, tá aqui, ó, não tá carregado como foi das outras vezes, devido ao calor e a intempérie, sabe? Tá aqui, ó. Tudo minguado devido ao cataclisma, devido ao calor que está acontecendo sobre a terra. Então, meus amados, é daí para pior. E nós devemos estar preparados, ok? Para que nós viemos suportar, né, essa situação, a falta de alimento. Segundo os estudiosos, segundo os cientistas, eu já vi matérias jornalísticas que até 2050
os alimentos vão deixar de se produzir como produz hoje. Vai cair 60%, digamos assim, das plantações, de tudo que se planta, 60%. Então vai sobrar 40% para dividir de uma população que só cresce. Porque, na verdade, a extinção em massa está lá no Apocalipse. E morreu a terça parte. Com peste, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Isso está no Apocalipse, isso vai acontecer. Mas até então, até acontecer isso, muita gente vai passar fome e vai morrer de fome. Isso é muito triste. É muito triste. Aí você fala, né? É um ser humano? É. Devemos amar? Sim. Mas são ímpios que não querem se entregar a Deus. Deus é vida. E quem não tem Deus não tem vida. E então, o que acontece? Vem a morte. Quem tem Deus tem a bênção, é abençoado, tem a salvação eterna. Quem não tem Deus está debaixo de maldição. Quem não tem Deus, quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo está debaixo de maldição. A palavra diz isso, está debaixo de maldição. Tanto que, para esclarecer isso para você, aqui eu digo lá até um texto que ensina sobre o casamento e filhos. Que se o marido, que a mulher descrente consente em habitar com o marido crente, não deixe. Não deixe, continue com ele. Se você, mulher, se converteu, o marido não quis se converter, mas ele consente e quer viver com você, viva, diz a palavra. De outra forma, vossos filhos seriam o quê? Imundos, sujos, malditos, mas agora são santos. Da mesma forma, o homem é santificado pela mulher devido a ela estar na fidelidade em Cristo Jesus. Viu? Então, se diz que quando a mulher se converteu, ela santifica os filhos e o marido. Se antes ela não era convertida, então os filhos eram, o marido era, ela era, o marido era, os filhos todos imundos. Todos estavam debaixo de maldição. Mas agora, na situação que ela já tomou posição, aceitou Jesus, está obedecendo a todos os ensinos e mandamentos, então agora ela consegue trazer a bênção sobre os filhos, sobre o seu marido e sobre a sua casa. Amém? Espero que esse vídeo tenha te levado a algum esclarecimento e entendimento da palavra. Que nós, cristãos, devemos estar preparados para ser arrebatado ou para passar aqui pela grande tribulação. Então, não é nada de mal. Isso é bem. Prepare-se para ser arrebatado, esteja preparado para ser arrebatado, ou também se tiver que passar pela grande tribulação, ao qual Jesus disse que nos dará o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Amém, meus irmãos? E eu faço outro vídeo falando aí do poço que eu não consegui executar e vou falar o porquê. Ok? Um vídeo curtinho eu faço para vocês depois, tá? Explicando para vocês sobre o poço que não consegui terminar e o porquê, para vocês terem uma ideia como é tudo sofrido, mas nós temos que persistir e pedir a Deus para a gente ter direção do que fazer, como fazer, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus com essa mensagem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo venha te convencer da verdade e você venha se voltar para o Senhor Deus Criador em nome de Jesus. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus, nosso Deus quiser, para a glória dele. Amém? Yeah.